Vamos falar antes com o Kim Kataguiri. A grande verdade. Entrevista. Kim Kataguiri já tá com a gente na linha. Tá ouvindo aí, Kim? Tudo bem? Tudo bem, Aldrin. Tô ouvindo sim. Tá em Brasília? Tá em São Paulo? Tô em Brasília. Obrigado. Ele está cancelado. É isso sempre. Cancelado? Por que, Paulo Cruz? Explica isso aí. Tudo bem, Kim? Tudo bom? Como é que vai, Paulo? Tudo jóia, tudo em paz. Estou vendo aqui, estou retuitando as suas investidas, né, contra a desfaçatez dessas pessoas que adotaram uma postura intransigente em favor da corrupção. Mas tô aplaudindo aqui de pé. Parabéns. Muito obrigado. Kim Kataguiri fez um discurso bastante forte, bastante inflamado na segunda-feira, dia da eleição da presidência da Câmara dos Deputados, que repercutiu bastante, né, Kim? Você falou exatamente sobre isso, sobre a negociação ali que houve, aberta, declarada, envolvendo o governo federal e os deputados para votarem no candidato do Bolsonaro. Foi bastante corajoso da sua parte você falar isso lá. Que tipo de consequência você sofre quando faz um discurso desse? Você foi cancelada por causa disso, é isso? A consequência é perder espaço em comissão, que a definição é muito poder concentrado na presidência da Câmara, deixar de aprovar projetos em plenário, em relatórios. Mas o problema do governo Bolsonaro é que a sua base de bolsonaristas é tão incompetente que eles não conseguem me boicotar completamente, tanto que nas 35 prioridades que o governo mandou para o Congresso Nacional, 3 projetos ou são meus relatórios. Por quê? Porque a base do governo não tem competência para fazer e o governo precisa ir com os meus, velho. É verdade. A gente viu isso lá nas 35 prioridades do governo federal. Aliás, falando nisso, então vamos começar por aí. O que você achou dessa lista aí? Não é muita prioridade para 2 anos de mandato? Exatamente. Quem tem 35 prioridades não tem prioridade nenhuma, né? Mesma coisa que quem tem 22 ministérios também não tem prioridade nenhuma de programa. O Temer, por exemplo, para a gente fazer uma comparação recente aí, nessa mesma solenidade, tinha entregado 3 prioridades para o Congresso Nacional, que era a reforma do teto, né, PEC do teto de gastos, a reforma trabalhista e a reforma previdenciária, né? Dessas 3 prioridades, conseguiu entregar 2, a terceira deixou para o governo seguinte. O governo Bolsonaro entregou 35, né? O que significa que não tem foco, não tem prioridade nenhuma. A Casa Civil, que deveria formar a maioria para o governo aprovar suas reformas na Câmara, não trabalhou durante esses 2 anos e não vai ser nos últimos 2 que vai trabalhar. O governo já teve a oportunidade de apresentar privatizações, de apresentar reforma tributária. A reforma tributária o governo colocou na lista de prioridades, mas esqueceu de mandar para o Congresso, né? Que até agora não mandou, né? A gente está esperando ainda qual é a proposta do governo. Então é uma ilusão achar que alguma das propostas mais relevantes que o governo colocou como prioridade vão sair do papel, né? Kim, ontem eu interpretei aqui como uma pernada de anão o governo fazer 35 propostas, jogar nas costas de vocês e daqui a 1 ano e pouco pegar essas propostas numa brochura e falar, olha aqui o que eu mandei pros caras, eles não fizeram nada. Não tem um pouco disso, de jogar um monte de pedra que não pode ser carregada? Exatamente isso, Tonho, olha, exatamente isso. É querer falar que o governo não tem responsabilidade nenhuma depois que manda a proposta para o Congresso Nacional, que é mentira, né? Você tem Casa Civil para isso, você tem liderança do governo na Câmara, no Senado, no Congresso Nacional para isso, você tem liderança da maioria para isso, você tem uma estrutura de governo, que um governo governa-se também dentro da Câmara dos Deputados, dentro do Senado. O poder legislativo ele é independente, mas ele precisa ser harmônico. A agenda do Executivo precisa ser articulada dentro do Congresso Nacional e é essa capacidade que o governo Bolsonaro não tem, mesmo tendo já entregado ministério, já deu o ministério para o PSD do Kassab, ali das telecomunicações, vai dar o Ministério da Saúde para o PP, questão de tempo até o Pazuello cair e ter uma nomeação de algum deputado do PP para esse ministério. Relações Exteriores também, já. Ministério da Cidadania, o Onix já caiu já para dar espaço para alguém também ali dessa aliança PSD, PP, republicanos. Então, mesmo dando todos esses cargos, você vê que o objetivo do governo com esses cargos não é aprovar nenhuma reforma, nenhuma privatização. É blindar o próprio presidente e os filhos para evitar que eles vão para cadeia. Esse é o objetivo. Aliás, hoje foi publicado aí pelo jornalista Guilherme Amado, a íntegra dos relatórios da ABIN,
que deixou muito claro a atuação criminosa do próprio Bolsonaro e do Flávio para tentar se blindar das investigações, né? Kim, me fala uma coisa, e a indicação da Bia Kicis para a Comissão de Justiça, você não considera isso aí quase que um escândalo pelas posições que essa mulher tem, não? Com certeza, né? Uma pessoa que defende intervenção militar presidir a principal comissão da Câmara dos Deputados. Eu, pessoalmente, como titular da Comissão de Constituição e Justiça, já deixei muito claro que o meu voto não é dela. Apoio o deputado Lafayette Andrada, que é um jurista respeitado pela casa, que deve vencer a indicação, né? Não acho que ela consiga a maioria, mesmo porque para comandar uma comissão como a CCJ, você precisa ter um bom diálogo com todos os deputados, independentemente de divergências ideológicas. E não é o caso da deputada Bia Kicis, né? O trabalho pífio dela de apresentação de relatorias e de aprovação de projetos se deve muito porque ela faz muito discurso para fora e para dentro não faz o trabalho de deputado, que é legislar, que é dialogar e tentar chegar no meio termo com os colegas para levar os seus relatórios e os seus projetos em frente. Então, eu acho que é mais uma desastrada aí do governo Bolsonaro. Bolsonaro já lavou as mãos também, não vai fazer questão não vai brigar por ela ser derrotada na comissão, ela vai falar que, fiz o meu papel aí, deixei você lá tentar, coloquei você como minha indicação para a comissão, mas também não enche muito meu saco aqui, que eu não vou ficar trabalhando para você se eleger, isso aí é trabalho seu. E esse trabalho de se eleger, acho que ela não vai conseguir, não. Paulo Cruz. Kim, bom, você, assim como eu, conhece muita gente que hoje cerra fileiras aí no governo, mas que há 3 anos atrás, né, eram pessoas que criticavam muito o PT por posições muito semelhantes que o governo Bolsonaro toma hoje. Inclusive, a única resposta que eles têm ao seu discurso avassalador da segunda-feira foi falar: o Kim teve só 2 votos. Como se você não tivesse se candidatado não se preocupando com os votos, mas exatamente para fazer aquele discurso, né? Então, quer dizer, desviaram do discurso, desviaram das verdades que você fala lá, para apontarem que você teve 2 votos, como se isso fizesse alguma diferença. Bom, nós conhecemos muita gente que hoje cerra fileiras com o governo e que criticavam o modus operandi do PT e criticavam o Bolsonaro antes do Bolsonaro se aproximar das eleições ou antes da facada. Como é que você vê essa virada de casaca de muita gente que a gente conhece e qual que é o reflexo disso nos políticos bolsonaristas que você conhece e que você também conhecia fora, né, da política e essa transformação toda? A que você atribui isso, hein? Olha, eu acho que primeiro, dos deputados, né? Eu falar que eu tenho mais conhecimento de causa dos parlamentares. Você tem parte deles que nem é mais bolsonarista por convicção, é por ocasião, já pessoalmente, no íntimo, discordam do Bolsonaro, do governo Bolsonaro, mas se veem reféns ali do eleitorado bolsonarista e ficam jogando para a torcida. Você tem os malucos que são convictos, né, que ainda estão lá achando realmente que o Bolsonaro é, né, como a última barreira, como o tal lá do Felipe Martins gosta de dizer, né, que o Bolsonaro é uma das últimas barreiras aí, né, de proteção do cristianismo, contra o aborto, defesa da civilização ocidental. Como se você tivesse uma grande organização querendo destruir o Ocidente e o Bolsonaro fosse o símbolo da defesa do Ocidente, né? É o Bolsonaro, realmente, a filosofia grega, a religião judaico-cristã, né, o direito romano, não fosse o Bolsonaro, já tinham acabado os 3, né? Mas, enfim, é realmente um sujeito que está aí de grande relevância no debate público mundial e então tem essa ala dos malucos, tem os oportunistas e tem quem está ganhando cargo, quem está ganhando emenda, né, de distribuição a rodo, né, de cargo de dinheiro para a prefeitura, para o cara ir lá na base, né, inaugurar creche, inaugurar hospital, inaugurar pavimentação asfáltica, que tem o Nando Moura, apesar do Nando Moura não gostar do MBL, eu vou usar uma citação dele que é muito boa, que é a seguinte: você comemorar, né, um político que está levando uma emenda parlamentar para a sociedade é a mesma coisa que você aplaudir o caixa eletrônico quando ele dá o seu próprio dinheiro, cara. É o seu dinheiro que está ali, você não entrega, não é mais que obrigação daquele cara fazer aquilo. Mas, infelizmente, a maior parte dos deputados ainda se elege assim, e você tem gente que se sujeita, se submete ao bolsonarismo, ou com medo do linchamento virtual, que é promovido por qualquer um que critique o Bolsonaro, ou por oportunismo para tentar utilizar a base bolsonarista para se eleger, para ganhar dinheiro, para ganhar popularidade, enfim. Verba de mídia, inclusive, né?
Exatamente, dinheiro para a imprensa também, que é um dos pontos pouco transparentes do governo Bolsonaro, que inclusive foi motivo de crítica no Tribunal de Contas da União, nas contas de 2020. O ministro Bruno Dantas, que foi o relator ali das contas do Bolsonaro em 2020, disse que uma das coisas menos transparentes do governo é o financiamento de imprensa. Isso porque ele se elegeu com essa agenda de, né, acabar com a mamata, de acabar com esse financiamento ali que o PT fazia para os blogs petistas. A mesma coisa acontece hoje com os bolsonaristas. Não é querendo fazer ilações, né, Kim? Mas você recebeu um ataque tão canalha essa semana, de um órgão de imprensa, que fica difícil a gente não tirar conclusões, né? Porque, assim, que motivo essas pessoas têm para investir com tanta veemência contra um deputado que fez um discurso contra a venda e a entrega de cargos, né, de maneira espúria dentro dessa eleição da presidência da Câmara? Então, quer dizer, investir com tanta fúria contra um deputado, né, um veículo de imprensa quase todo, é muito estranho isso, né? Então, quer dizer, a gente fica meio assim, né? Sem saber o que está acontecendo. E é como você colocou, Paulo, gente que agora elogia no governo Bolsonaro exatamente a mesma coisa que criticava no governo petista, ou seja, o problema parece que era com a pessoa, não é com o ato, com a conduta, né? Kim, eu não vi você naquele vídeo da festa do Arthur Lira, você não foi convidado? Não fui convidado, infelizmente, né? Ali muito champanhe, né? Muito vinho. A Joyce Hasselman falou. Música ao vivo. Joyce Hasselman falou com a gente ontem. Ela disse que ela nem ia, que ela foi meio que forçada aí por uma amiga. Quando ela percebeu, eu já estava lá. Eu fui levado pelo tapete mágico, né? Acontece, né? Quando você vê, você não sabe onde você tá. Então, mas falando sobre essa eleição do Lira, como é que você viu o papel do DEM nessa história toda? Teve aquela... O almoço ou reunião do ACM Neto no domingo com o Maia, em que o ACM Neto anunciou que o DEM estava liberado para votar em quem quisesse. Você é do DEM. Como é que você viu essa história toda? E se os rumores aí que estão falando aí que o Maia vai sair? Você está sabendo de alguma coisa? Vai sair mesmo? Pelo que eu escuto, eu acho que deve sair, sim, do partido. Não sei para onde é que ele vai. Mas, para mim, é uma postura absolutamente vergonhosa. Qualquer apoio a Arthur Lira, o sujeito que não é nem uma questão ideológica, né? Você não precisa nem entrar no campo das ideias. É um sujeito condenado em segunda instância. É um sujeito réu por corrupção, é um sujeito réu por lavagem de dinheiro, junto com da mesma galera que criticava o Petrolão. Ele é réu no Petrolão. Como é que o mesmo pessoal que criticava o PT por causa do Petrolão, né, um sistema sistemático, né, de desvio de verba pública para manutenção de base parlamentar, um dos sujeitos que era um dos líderes do esquema denunciado por isso, é elogiado, agora de repente, virou cristão, conservador e patriota. Pelo amor de Deus, gente, é inacreditável a cara de pau de gente que ainda acha que é razoável, que é normal apoiar um sujeito que eu, inclusive, falei isso no meu discurso, né? Quando eu em 2019, né, me candidatei à presidência da Câmara, depois eu retirei para apoiar o Marcel, mas inicialmente, quando eu me candidatei, tinha deputados que criticavam, né? Não, a Câmara não pode perder uma das suas prerrogativas, que é exercer a presidência da República interinamente, né? Quando o presidente está impossibilitado, né, de assumir e tal, quando ele sai do país. E aí o Arthur Lira não está na linha sucessória porque é réu. Ou seja, você não pode ter um presidente da Câmara que é novo a ponto de não estar na linha sucessória por não ter 35 anos, mas você pode ter um presidente da Câmara que não está na linha sucessória porque é réu por corrupção. Assim, realmente... você vê, não é nem 2 pesos e 2 medidas, né? Você vê exatamente o peso e a medida, o tipo de experiência que se deseja para o comando da Câmara. Né? Paulo Tadeu. O Haddad foi alçado hoje, a candidato à presidência já em 2022 pelo Lula. Como é que faz para nós termos uma oposição de verdade, um candidato que comece a aparecer a partir de hoje, que não seja Haddad, que comece a mostrar sua carinha para a população e fazer oposição de verdade para esse governo? Essa é a pergunta de $1 milhão, né, Paulo Tadeu? É realmente triste o cenário que a gente tem aí para 2022, porque ou você tem uma omissão de agentes políticos ou midiáticos que poderiam estar fazendo enfrentamento ao Bolsonaro, ou você tem quem está fazendo oposição, está fazendo por puro oportunismo, por não estar no poder, que é o caso do PT, né? O PT,
a candidatura do Haddad, ela retroalimenta a candidatura do Bolsonaro, né? O PT faz bem pro Bolsonaro, como o Bolsonaro faz bem pro PT. Exatamente. Né? Os dois se retroalimentam. Os dois são torcedores políticos, né? Você não tem muita ideologia, você está torcendo para que um lado está aí torcendo para que as coisas dê tudo errado no governo Bolsonaro, assim como o outro lado está torcendo para que o máximo de escândalo surja no PT, mas ao mesmo tempo que o PT não trabalha na Câmara para derrubar o Bolsonaro, né? Fica aí, quanto mais tempo o Bolsonaro ficar no poder, mais o PT aproveita para falar, tá vendo? Olha só essa desgraça aí, no nosso tempo não era tão ruim assim não. E enquanto isso, o Bolsonaro também trabalha a sua hipótese de reeleição com a ameaça do PT. Ó, tá vendo? O PT tá se articulando aí. Eu sou o único capaz de ir pro segundo turno e derrotar esses caras lá. Mas a popularidade dele já tá começando a derreter, né? O Bolsonaro já tá começando a perder no segundo turno pro Haddad, pro Ciro, pro Moro. Enfim, eu acho que falta... O grande problema da direita brasileira, independente, republicana, democrática, é faltar ter um nome, se construir em torno de um projeto que seja viável, que tenha visibilidade eleitoral, porque uma coisa é você ter os ideais, outra coisa é você ter a popularidade para disputar uma eleição presidencial, a projeção nacional e etc. E, infelizmente, a gente não tem esse nome hoje. É uma pergunta sem resposta. Né? Kim, você tem falado muito aí, corrupto, quadrilheiro, vagabundo. E aí, você já foi processado? Não? O Eduardo Bolsonaro, lá, o Bananinha, disse que vai me processar, mas já passaram-se 68 horas. Eu fiquei hoje o dia todo no gabinete, minha residência é fixa, não fui notificado de nada ainda. Acho que depois que eu mostrei o que eu fiquei juntando durante 2 anos esperando o processo do Bolsonaro e hoje com o vazamento do relatório da ABIN, ele desistiu de processar, mas disse pro público dele, que tava cobrando, né? Falou, pô, o Kim fica falando isso aí todo dia, você não vai processar? Ele não fazia nada, resolveu fazer. Acho que fez e levou o pito do pai e falou, você vai apanhar, vai tomar pau ali no tribunal. E aí, hoje sai o relatório da ABIN corroborando exatamente tudo que eu estava falando, que o Bolsonaro é um chefe de quadrilha, numa quadrilha voltada para proteger o seu filho Eduardo Bolsonaro num esquema de rachadinha familiar, cujo chefe também era o Jair Bolsonaro. E hoje você tem documentação ainda mais farta para provar isso, inclusive... O Bolsonaro acabou fazendo uma lambança que foi a seguinte: as advogadas, 2 advogadas do Flávio Bolsonaro, admitem que receberam da ABIN aquele relatório. Agora dizem, olha, mas a gente não pode ser culpado e responsabilizado por isso, primeiro, porque a gente não pediu, e segundo, porque a gente não usou na defesa do senador. E aí o Gabinete de Segurança Institucional, o ministro general Augusto Heleno, diz que não, os relatórios nunca existiram, a ABIN nunca fez nada disso. E aí se chocaram as 2 afirmações. Está muito claro, primeiro, hoje o jornalista Guilherme Amado provou que os documentos existem e mostrou, e segundo, que o Heleno se encontrou pessoalmente no Palácio do Planalto com as 2 advogadas e recebeu oficialmente a defesa do senador para, dentro do Gabinete de Segurança Institucional, atuar para exonerar o servidor da Receita que estava responsável. Acho que era acho que é Cristiano o nome dele, que era o chefe da Corregedoria da 7ª Região da Receita Federal, que foi exonerado em dezembro do ano passado, a pedido do Ramagem, que dizia que ele era um sujeito que estava atuando na investigação contra o Flávio e, portanto, precisaria ser perseguido, precisaria ser rechaçado por causa disso. Kim, muito obrigado mais uma vez por falar com a gente. É sempre bom conversar com você, liderança jovem, um cara afim de mudar o país, né? Bacana. Obrigado, viu, Kim? Parabéns aí. Muito obrigado, Aldrin, Paulos, Tadeu e Cruz, Tonholi. Um abraço aí para todos vocês. Um abraço, Kim. Valeu, abraço, Kim. Abração. Até mais. A grande verdade.